Boa noite, igreja amada do Senhor. Amém. Aleluia! O Senhor me deu uma palavra hoje para estar compartilhando com vocês. E Ele falou muito forte ao meu coração. Ele ministrou sobre o livro de Isaías, capítulo 6. Eu quero ler com vocês. Você pode colocar isso. E o tema da minha pregação é a resposta. Eu não sei o que vocês têm vivido ao longo da caminhada da vida, ao longo da corrida da vida, né? A vida não é uma caminhada, a vida é uma corrida, né? Onde nós encontramos inúmeros obstáculos, desafios, impedimentos, encontramos momentos onde nós temos que subir e momentos, às vezes, que nós precisamos descer. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque nenhum dos seus planos, como Jó disse no seu livro, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu creio que na caminhada da vida, na corrida da vida, quem nós vamos nos tornando, se refere muito à resposta que nós damos diante dos desafios, diante dos momentos de alegria ou diante dos momentos de tristeza. Mas a resposta que nós damos vai determinar quem nós nos tornamos ao longo da nossa vida. Por isso que eu quero falar sobre Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Cada duas, eles cobriam o rosto. Com 2, eles cobriam o corpo. E com as outras 2, voavam. Vai até o 5. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí, um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas. Em algumas versões diz: as suas iniquidades foram perdoadas. Os seus pecados estão perdoados. Continua, acho que até o 9. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu. Envia-me a mim. Pode parar aqui. Deus amado, Deus querido, toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos dizem: Santo, 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 Santo é o teu nome. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, diante das dificuldades da vida, a não olhar para os desafios, mas a permanecer olhando para aquele que está no mais alto trono, o desejado, o amado pelas nações, um Deus imutável, inerrante, aonde jamais perde o controle da situação. Nós estamos aqui essa noite porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só a tua palavra é capaz de nos curar, restaurar, aonde a medicina não consegue ir, aonde a ciência não encontra explicação, aonde a filosofia, a sociologia ainda coloca como ponto de interrogação. Em ti nós encontramos a resposta, Senhor. Tu és a resposta, Senhor.
O tempo está sobre o teu controle. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. Queremos essa noite entender e aprender com Jeremias. Eis-me aqui. Mesmo que o rei tenha morrido, o nosso rei vive eternamente. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Como vocês leram comigo, Isaías, um homem escolhido por Deus, um profeta, um homem que profetizou muito sobre a vinda, sobre a passagem do Messias. Ele profetizou muito sobre coisas do reino de Deus, usado de uma forma única. O chamado de Isaías não pode ser comparado a nenhum outro profeta. Deus tinha algo único com ele. Isaías aqui a gente fala sobre praticamente o início do seu ministério, o início do seu chamado. E quando Deus estava levantando Isaías para um tempo profético, Isaías ele fala exatamente assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então foi um chamado marcado por uma perda, por uma morte. Só para vocês entenderem, o rei Uzias era um rei que tinha grandes estratégias de guerra usadas até hoje em Israel. Tamanha a complexidade, o seu conhecimento em termos de engenharia. A agricultura nunca havia crescido tanto como na época do rei Uzias. Ele começou o seu reinado com 16 anos e ele foi até uns 68 anos de idade. O rei Uzias era uma voz de esperança para aquela nação, para o povo de Judá. O rei Uzias ele havia começado muito bem o seu ministério, então ele era grandioso, poderoso, era um ministério próspero, onde as pessoas poderiam ver o poder de Deus sobre a vida de Uzias. A sua fama foi alcançada a diversas nações. Para você ter uma noção, os olhos das outras nações se voltavam para tudo que estava acontecendo em relação ao exército forte, preparado. Então, não passou despercebido o seu governo, o seu reinado. Era um reinado realmente onde vocês poderiam ver a prosperidade, a bênção, a graça do Senhor. Uzias começou bem o seu reinado, mas no final ele termina leproso. Ele fez aquilo que não agradava a Deus, mas nem tão pouco isso apagou a forma como o povo via Uzias. Uzias era a resposta para aquele povo de um governo, de um reinado seguro, de um reinado que era a esperança para aquele povo. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, era alguém que poderia mudar por completo tudo que nós estamos vivendo e vendo hoje. Era uma voz de esperança. Isaías era conhecido por Uzias, conhecia Uzias, tinha bom preço por ele, gostava do rei. E a Bíblia relata que no mesmo ano que o rei Uzias morre, ele declara que ele viu o Senhor. Interessante que Isaías ele viu tanto a grandiosidade de um reino terreno, e no outro ponto, ele viu a grandiosidade de um reino celestial. Era um reino grandioso, terreno, mas que tinha fim, que tinha limite, que tinha tempo estabelecido, mas ao mesmo tempo ele via um reino celestial diante dos seus olhos, que era um reino eterno. Por isso que essa noite eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que ficou para trás, eu não sei se aquilo que era sua esperança hoje está estremecendo, porque de verdade aquele reinado era um reinado muito firme, muito seguro para aquele povo, mas eles estavam saindo de um lugar de segurança para insegurança, de um lugar onde totalmente eles jogavam a sua esperança naquele rei para um tempo de medo, insegurança, frustração, incerteza.
E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós nos agarramos a reis como o rei Uzias, aonde nós colocamos e depositamos toda a nossa segurança, toda a nossa certeza, toda a nossa segurança está em algo, está em pessoas, está em coisas, está em dinheiro. Eu não sei o que hoje morreu na tua vida, mas muitas vezes para a gente encontrar a face do Senhor, algumas coisas precisam ruir na nossa vida. Algumas coisas precisam ruir, ser abaladas, para que a gente volte os nossos olhos para o Senhor. Por isso que ele fala, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Será que algumas coisas na nossa vida precisam ruir? Precisam ser abaladas? Para que a gente de fato veja o Senhor que nunca saiu do lugar, Ele nunca perdeu o controle, um reino que nunca será abalado, um reino onde não haverá instabilidade, um reino que não morre, mas é eterno. Por isso que nós precisamos focar os nossos olhos, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Eu não sei como será 2023. Eu não sei de fato quem sentará naquele trono, quem de fato vai governar, mas uma coisa eu sei: o que virá não depende do homem que vai reinar, mas depende daquele que reina e vive para sempre. O meu Redentor vive. Glória a Deus. 2023, declara isso na tua vida. Eu vi o Senhor e será o melhor ano da minha vida. Não importa o que precisa ficar para trás, não importa o que já morreu, não importa o que hoje já não é mais a sua esperança. Eu vi o Senhor. Mas de fato, às vezes algumas coisas precisam ruir na nossa vida. De fato, algumas coisas precisam sair do controle. A gente precisa perder o chão. Porque muitas vezes é nesse caminho que a gente entra na igreja buscando a face de Deus. Você sabe que num dos piores momentos, dos piores cenários da minha vida, eu posso dizer que eu vi o Senhor. Não vi um Senhor que eu só ouvia, só escutava o que as pessoas diziam. Mas eu me lembro que quando meu pai, na verdade, estava praticamente morto no meu colo, ali eu vi o Senhor. Eu vi uma face do Senhor, da forma que eu nunca havia visto na minha vida. Porque foi o ano em que o rei Uzias morreu, em que as coisas perderam o controle, em que a medicina não tinha resposta, em que o tempo ia levando o meu pai, em que a enfermidade era um decreto certo, mas eu vi o Senhor. Eu não sei as dores que você tem vivido, mas é uma ótima oportunidade para você ver o Senhor, que está no mesmo lugar, em que não muda. Ele continua no mesmo lugar, mas os nossos olhos estão para o rei Uzias. E às vezes o rei Uzias é o nosso eu. É o nosso eu que precisa morrer. São as nossas motivações, são as nossas emoções que insistem em nos pegar pela mão e conduzir a nossa vida. E às vezes não entendemos que quem tem que conduzir é o Senhor. Mas permitimos sentar nas mesas das distrações. As mesas das distrações são aquilo que faz você só ter olhos para o rei Uzias e esquecer do Deus que está sentado no trono e que tem todo o controle. A Bíblia diz, Abacuque, que os montes se abalam ao ouvir sua voz. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Nos ensina durante a jornada da nossa vida a não olhar para as coisas que não são eternas, mas olhar para aquele que é eterno. Eu não sei as mesas das distrações que muitas vezes nós sentamos, mas pode ser a mesa da ofensa, a mesa da traição, a mesa dos nossos pensamentos totalmente contrários àquilo que Deus tem para nós. Porque enquanto estamos olhando para as mesas das distrações, estamos de costas para a face de Deus. Mas eu te convido essa noite a virar de costas para aquilo que é ruína e olhar para aquilo que é eterno. Olhar para aquele que constrói e destrói quando Ele quer.
que coloca rei e tira rei. Aquele que passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá eternamente. As mesas das distrações são os nossos pensamentos, o nosso coração às vezes duro em receber a palavra de Deus. São as nossas motivações erradas. São as mesas que nos convidam a preencher a nossa carne, mas aí nós não temos mais os nossos olhos voltados para Deus. Eu não sei o que tem te distraído. Eu não sei o que tem levado a você a não olhar para um Deus que permanece no mesmo lugar sempre. E nada muda quem Ele é. O próximo governo não muda aquilo que Ele determinou para a tua vida. O que virá da economia, da situação do mundo, da nação, do teu emprego, não muda os planos que o Senhor tem para você, porque Jó diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agindo Deus, quem impedirá? Quem? A política? A economia? Quem pode impedir? No ano em que morreu o rei Uzias, no ano que precisou ruir aquilo que era a maior segurança do povo, para que de verdade ele pudesse olhar para aquele Deus que nunca muda, que nunca perde o trono, que ninguém pode tirar de lá. Quando a gente vai seguindo adiante, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de Deus. Ele vê Deus. Ele vê o templo. Ele vê os anjos. Ele vê uma brasa viva. E a Bíblia diz que um anjo pega com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. Interessante que Isaías ali estava realmente iniciando o teu chamado, e vocês vão entender por quê. Mas Isaías era um homem que conhecia Deus. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Às vezes você está na casa do Senhor, você tem tempo de comunhão, você tem tempo vindo à igreja. Mas o interessante é que a brasa toca os lábios de Isaías com uma tenaz. O anjo pega com uma tenaz. Se você for estudar, a tenaz é um instrumento usado também por um oleiro para moldar o barro. O que a palavra está nos dizendo é que Isaías estava sendo moldado como um barro na mão do oleiro. Que o anjo do Senhor venha tocar as áreas que precisam ser transformadas na nossa vida, que precisam ser tocadas, que precisam ser curadas. Se são os seus lábios que têm olhado que o rei Uzias morreu e só murmura, que o Senhor toque os teus lábios hoje. Para que da tua boca não saia murmuração, mas saia adoração. Se é sua mente que não consegue entender que é um Deus que tem planos infinitamente maiores e você está preso, você está abraçado com o teu passado, para de abraçar o teu passado e olha para o rei que vive. Que a brasa toque a tua mente, que a brasa toque o teu coração, que a brasa toque áreas em que o vício está dominando a tua vida. Que a brasa toque os teus ouvidos para que você não ouça mais as vozes das mesas da distração, mas ouça a voz do Senhor. Que a brasa toque os teus olhos, para que você seja atraído pela presença. Para que você possa dizer, eu vi o Senhor. Está tudo ruindo na minha vida. O meu casamento, o meu trabalho. Mas o que importa é que eu vi o Senhor. E a Bíblia diz que Ele toca nos seus lábios. O Senhor estava preparando Isaías para o ministério. No ano em que ele é levantado de verdade para o ministério dele, para o chamado, ele precisou ser tocado. Ele precisou ser curado. Ele precisou mudar a tua visão. Entenda, o seu chamado, ele sempre vem depois de Deus tocar nas áreas da tua vida. De você entender aonde os seus olhos precisam estar. De você entender que o Espírito de Deus precisa tocar a tua vida, te restaurar, te reposicionar. Entenda. Muitas vezes a gente precisa deixar coisas para trás. Muitas situações da nossa vida geram dores, mas há dores que são necessárias para nos levar a outro nível de intimidade com Deus.
Se a ostra não passa por dores, incômodo, a ferida não vem e com isso ela não tem o valor de uma pérola. Ele precisou ver que a sua segurança estremeceu para que ele voltasse os olhos para aquele que vive, para o rei que está no mesmo lugar. E a brasa toca nele e ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O Senhor não tinha falado nada com ele, mas é impossível. Você está diante da palavra, você está diante da presença de Deus, e isso não ser como um luzeiro que vai diante de você e mostra todas as áreas que precisam ser restauradas na tua vida. É impossível diante da presença você não ver a sua miséria. Por isso que ele fala, Deus não precisou falar para ele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, porque quando eu estou diante de ti, eu vejo quem eu sou. É só diante de Deus. Não precisa o outro dizer. É só o Espírito Santo que convence. É só o Senhor. Porque a tua presença é tão gloriosa. A tua santidade nos constrange a tal ponto que é impossível nós não enxergarmos a nossa miséria. E ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo impuro. Aonde você anda, diz muito quem você se torna. Eu quero que essa noite você não fique só no primeiro estágio da vida de Isaías. Isaías viu que Uzias morreu, e então ele se voltou e conseguiu enxergar quem de fato sempre esteve no mesmo lugar. E a Bíblia diz que ele vê o Senhor, ele tem uma visão do templo, ele tem uma visão das suas vestes, ele tem uma visão dos anjos, ele tem uma visão de quem ele é. Ele é moldado com aquela tenaz que simboliza um instrumento usado pelo oleiro. Mas ele vai além. Ele não fica com aquilo que ele só viu. Porque muitas vezes ainda estamos no primeiro estágio, como a vida de Uzias, como na vida de Isaías. Eu vi o Senhor. Eu sei que Ele está ali. Eu sei que a qualquer momento que eu precisar, eu sei aonde encontrar. Mas o Senhor não está te chamando para permanecer nesse estágio. O Senhor está te chamando para mudar de estágio na tua vida. Para dizer: eu vi o Senhor. E através da minha visão eu consegui me ver. E eu digo: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor está chamando essa noite é chamando os Isaías para dizer: saia do primeiro estágio e se posicione como um homem chamado por Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sabe o que é eis-me aqui? Isaías poderia ter falado: Senhor, eu até te vi. Eu fui tocado. Eu te senti. Eu te vi. Mas Deus não quer só isso. Qual é a resposta que você dá para Deus depois do que você vê? Isaías poderia ter falado: Senhor, na verdade, eu vou lá consolar o povo. Porque às vezes a gente é assim com Deus. Senhor, eu sei que eu tenho um chamado, mas peraí, eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou ocupada agora. Senhor, eu sei que hoje tem culto, mas eu estou cansada. Estou desanimada. E a nossa resposta são desculpas. São referentes muitas vezes às mesas de distração. A nossa desculpa é: não, ano que vem, quando eu terminar a faculdade, eu me envolvo na obra de Deus. Ano que vem. Não, espera mais um pouco. Mas se você viu o Senhor, você não pode ficar só no arrepio, só no que vê. O Senhor, na verdade, o que Ele quer é saber qual é a resposta diante dessas coisas. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. A resposta que você dá para Deus diz muito quem você é. Na verdade, diz muito quem é o seu Deus. Porque se não é o Deus que te governa, outros deuses vão direcionar a tua vida. Outras mesas vão começar a ditar o caminho que você vai seguir. Por isso que eu quero completar falando sobre alguns homens em que deram a resposta certa nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando eu olho para a vida de Paulo e Silas, homens que tinham um decreto de morte, eles seriam mortos no dia seguinte. Eles estavam numa prisão fedida, inapropriada. Não são as prisões de hoje em dia que já são terríveis. Eram prisões piores ainda.
Mas a resposta de Paulo e Silas, no meio daquela prisão, porque eles estavam pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, a resposta foi: adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar, porque quem vê o Senhor não tem outra resposta a não ser: eis-me aqui, Senhor. Eu vou continuar fazendo aquilo que o céu tem para mim. Aquilo que é o meu chamado. A Bíblia diz que de repente, eles começaram a adorar e de repente, um terremoto muito grande começou a acontecer e imediatamente as portas se abriram. Porque a sua resposta vai mover o sobrenatural de Deus. Independente do lugar que você esteja, a sua resposta tem que ser adoração. Adore ao Senhor, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Isaías nos ensina é: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu consigo me enxergar. Quantas vezes nós vamos para diante de Deus e fala: Senhor, eu errei. Eu pequei, mas eu sei que Tu podes me curar. Tu podes me restaurar. Tu podes me ajudar. Na verdade, Isaías estava revelando que nós precisamos ser sinceros, verdadeiros, como os vasos chineses. Quando eles eram rachados, muitas vezes as pessoas os vendedores tentavam dar um jeitinho e usavam cera para tampar as rachaduras. E Quantas vezes é essa posição que nós nos colocamos diante do Senhor? Não sabe o que é, Senhor? A gente dá desculpa para o pecado. A gente não age como Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Se você não declarar quem você é, a tenaz, ela não vai vir com a brasa para restaurar as áreas que precisam ser restauradas. Porque quando os vasos chineses, as brechas são tampadas com a cera, quando eles colocam a luz para saber se aquele vaso realmente tinha cera ou não, a luz revela a verdade. Por isso que Isaías, quando se encontrou com Deus, Deus não precisou nem falar. Quando ele teve a visão, ele viu quem ele era. Ele tirou toda a cera e mostrou sua verdade. Não queira ser. E daí vem a origem, vem a palavra sincero. Sem cera. Será que estamos sendo sinceros com Deus? Porque nós podemos até enganar as pessoas. A gente pode até enganar. Vir para a igreja, fala que está tudo bem, mas os olhos do Senhor te viram, como viram Isaías. E a Bíblia diz que Isaías não pôde dar outra resposta, a não ser: eis-me aqui. Como Paulo e Silas, eis-me aqui, adoradores. O que fazer quando tudo está ruindo? O que fazer quando você perde o chão? Adore. Sabe o que Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que adorava a Deus, tanto cuidando de bicho, fedendo a bicho, quanto no trono? Porque a sua adoração independe do que você vive e aonde você está, no vale ou na montanha. Adorador é um estilo de vida. É quem você decide ser, definido por aonde você está olhando. A sua resposta diz muito para onde você está olhando hoje. Davi entendeu que ele, cuidando de bicho ou no trono, não se referia ao lugar que ele estava, mas para onde ele estava olhando. Por isso que Davi, quando perdeu o filho, a primeira coisa que ele faz, ele se levanta, ele tira a sua roupa, ele toma um banho, ele se unge, ele vai para a casa de Deus. E sabe o que ele faz lá? Ele vai adorar. Ele não foi comer, ele não foi chorar mais, ele não foi contar para a vizinhança o que tinha acontecido, não. Ele se levantou, tirou sua roupa, tomou um banho, se vestiu, se ungiu e foi para a casa do Senhor. O grande problema é que às vezes as pessoas, quando está tudo mal, elas fogem da casa de Deus. Preferem ficar em casa, no seu quarto. Aí você liga. E aí? Pastor, eu não estou bem, estou desanimada. Meu amor, corre para a casa de Deus. Davi era um rei. Mas aí ele entendia quem era o seu Deus. Quando você sabe quem é seu Deus, pode tudo se abalar.
eu vou continuar adorando. Porque a adoração, ela diz respeito a quem eu adoro, não porque eu adoro. Ana, a Bíblia diz que todos os anos eles iam até Siló ofertar, adorar, os sacerdotes iam prestar sacrifícios. Ana, Eucana, Penina. Ana é uma mulher marcada pela esterilidade. Uma mulher que não conseguia gerar vida. E a Bíblia diz que ela ia ofertar. Uma oferta de gratidão. A oferta de gratidão é aquela que você oferta quando você recebeu alguma bênção do Senhor. Quando você naquele ano foi abençoado por Deus. Mas interessante que, peraí. Ana não subiu a Siló grávida. Ana continuava estéril. Ela continuava com as dores da tua alma. Ela continuava sem gerar. Mas a Bíblia diz que ela foi ofertar. Quem oferta uma oferta de gratidão sem ter recebido algo? É porque Ana entendeu que não se referia ao que Deus poderia fazer, mas quem Ele era. Por isso que o que tem que sair dos nossos lábios é adoração. A grande questão é que muitas vezes a gente os nossos lábios, eles se tornam canal de murmuração. Mas a Bíblia diz que a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do teu fruto. E às vezes estamos comendo frutos amargos, porque é isso que nós declaramos. Por isso que a primeira coisa que o Senhor tocou em Isaías foi os seus lábios. Porque ele seria usado para profetizar vida, e não ruína, não morte. E às vezes nós viemos à casa do Senhor, entramos na casa do Senhor, e eu quero dizer que uma das mesas que mais tem matado as pessoas é a mesa da comparação. Porque a gente olha para o Instagram e vê a roupa do outro, o carro do outro, o navio do outro, o barco do outro, e a gente fica achando que não tem que agradecer, só fica murmurando. Mas você sabe quantas pessoas na Covid morreram porque não tinha ar? Não adianta você ter tudo que o mundo pode dar, se não tiver fôlego de vida. Então, se você não agradeceu hoje, comece agradecendo porque você respira. E que a sua vida seja uma vida de adoração. Porque se você respira, louve ao Senhor. Quando você olha para a vida de Daniel, ele estava longe da tua pátria. Ele estava num cativeiro babilônico, tudo bem que ele estava no palácio. O rei havia oferecido o banquete do rei, a mesa, um lugar na mesa do rei. Mas Daniel, mesmo vivendo uma situação de cativeiro ou de luxúria, depende para onde os seus olhos estavam olhando. Ele decidiu que ambientes não definiam quem ele era. E Daniel continuou adorando a Deus. A tal ponto que isso caiu no ouvido do rei. E a mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele adoravam o Senhor. Eles não se prostravam a outros deuses, eles não adoravam outros deuses. Por isso foi oferecida a fornalha. Aí você pode falar, mas eles não eram adoradores. Não temiam a Deus, não serviam a Deus. Nem sempre Deus vai te livrar da fornalha. Mas eu garanto que você sairá diferente da forma que você entrou. Porque você vai entender o poder do seu Deus. Um Deus que livra da fornalha, um Deus que faz você sair vivo da fornalha, é muito mais poderoso do que te livrar. Porque há dores que são necessárias para você ver o poder de Deus na sua vida. Quando você olha para Jesus, antes de ser sacrificado, ele chama os seus discípulos para orar. E isso não deixa de ser uma adoração, porque a adoração é quando você presta um culto, quando você revela um amor muito maior do que tudo na tua vida. Adoração é teu culto, adoração é tua entrega. Adoração é quando você entende que se trata do Deus que governa a tua vida. E Jesus, ele sabia que ia ser sacrificado. Mas ele, mesmo diante de todas as aflições, angústia, ele para tudo. E ele vai orar. Jesus nos ensina que nos piores desafios da nossa vida,
ainda tem que ter cânticos de adoração dos nossos lábios. O céu se move. A Bíblia relata que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele sobe. Antes de subir, ele fala para os seus funcionários: eu vou subir para adorar. Ele ia matar o seu filho. Não há situação pior que você esteja vivendo que não faça você olhar para um Deus suficiente na tua vida. E entenda que tudo que você está vivendo, ainda assim tem que sair de você adoração. Adoração é entrega. Adoração é gratidão. Adoração é reconhecer aonde está Deus. Um Deus que nunca muda. Um Deus que não perde o controle da nossa vida. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que trocaram a sua murmuração ou decidiram permanecer orando. Porque o que você faz está muito relacionado para onde você decide olhar. É necessário que o rei Isaías morra na nossa vida. Que o rei Uzias morra da nossa vida. Para que a gente, de fato, veja a face de Deus. O que o Senhor te espera nessa noite, espera até que Ele volte. É uma resposta: eis-me aqui, envia-me. Porque não diz respeito ao que eu vivo, diz respeito a quem Deus é na minha vida. Eu quero fechar falando uma história, contando uma história de uma missionária, Ellen. Eu falei até isso no culto de mulheres, que eu já ouvi falar já tinha lido a respeito dela. Mas para você entender qual é a sua posição como homem e uma mulher de Deus. Ellen, uma menina que entrou na faculdade de medicina na Inglaterra, fez uma das melhores faculdades. E quando ela terminou a faculdade de medicina, uma profissão honrosa, ela poderia ter pensado: bom, agora eu quero trabalhar nos grandes hospitais, agora eu quero montar uma clínica, um consultório. Mas ela falou: não, eu vou para o Congo, na África, ajudar os africanos. Ellen ficou por lá durante anos, abriu alas de enfermaria, ensinou as pessoas a como cuidar dos enfermos, ensinou a palavra de Deus. Ela foi uma professora, uma mulher que semeou amor, uma mulher que entendeu de verdade o seu chamado. Ela passou por grandes desafios. Eu quero dizer que servir a Deus é passar por momentos de dores, sim, mas momentos que nos fazem crescer, que nos fazem, de fato, ver o melhor ângulo de Deus na sua vida. Ellen havia uma invasão, eles começaram a pressionar, eles mataram muitos missionários. Um dia ela ficou prisioneira dentro da sua própria casa, eles invadiram o acampamento. E um dos guerrilheiros pegou Ellen e sumiu com ela. Ellen foi encontrada uns dias depois, sem os dentes da frente, torturada, abusada. Ela passou por traumas terríveis, tanto físicos quanto emocionais. E eles decidiram: Ellen, você vai voltar para a Inglaterra, você vai ser tratada lá durante 2 anos. Ela foi. Ela estava muito debilitada, muito machucada. Ela sofreu inúmeras torturas. Chegando lá, ela se recuperou, enfim, ela falou assim: mas agora eu quero voltar para o Congo. O Congo me espera. Essa mulher voltou para o Congo, na África, e ela fez 3 vezes mais do que tudo aquilo que ela tinha feito em todos aqueles anos. Ao vencedor, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. O que ele nos ensina é que diante dessas coisas, diante de tantas coisas que nós já vivemos e vamos viver, nós ainda assim somos mais do que vencedores. E ninguém pode mudar a herança que o Senhor nos deu.
o título que o céu nos deu, a forma como o céu nos reconhece. Uma dessas noites, onde ela estava sendo torturada, ela fala: Senhor, por que tudo isso? Cadê o Senhor? E o Senhor fala com ela: Ellen, eles não estão fazendo com você. Eles estão fazendo comigo. É comigo. É a mim que eles estão torturando. É a mim que eles estão abusando. Ele entendeu que ela não poderia jamais deixar de cumprir o seu chamado. Porque aquele que passou por dores não desistiu de se entregar por nós. A Bíblia diz que, Paulo diz que combati o bom combate. Eu acabei a corrida, a carreira, e eu guardei a minha fé. Qual o melhor combate? Aos olhos humanos, aquele foi o melhor combate de Ellen? O melhor combate não é aquele movido pelas suas emoções, e nem aquele que atrai os seus olhos. Mas é o combate. É a posição que o Senhor te escolheu para ficar. Como um soldado de Cristo. Como um guerreiro desses últimos dias. Ellen, ela declarou que ela continuaria servindo ao Senhor sobre ameaças de morte. Foram dar uma comida envenenada. O seu cão comeu a comida e morreu. Mas assim, ela continuou levando a sua vida. Levando a verdade. Combatendo o bom combate. Porque há o vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que decide não olhar para as aflições, mas olhar para o reino eterno. Para o rei que permanece no trono. A caminhada da vida, você vai perder muitas coisas. Pedro, quando foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele teve que deixar foi toda a sua rede lotada de pesca. Mas o que você ganha é infinitamente maior. E Ellen entendeu isso. Que nenhum hospital renomado, nenhum dinheiro do mundo poderia trazer a alegria de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque afinal, o que é sucesso? Aquilo que o mundo aplaude ou aquilo que o céu coroa na tua vida? Darei o direito de comer do fruto da árvore da vida e darei a coroa ao vencedor. Existem muitas situações que vão nos gerar desconforto. Muitas situações que vão nos causar dores. Mas sempre olhe para frente. Porque o chamado, ele sempre é maior do que você pode dar. Mas ele revela a grandiosidade de um Deus que está fazendo em você e através de você. Quando a gente olha para Josué, um homem levantado por Deus, um guerreiro, um valente, um desbravador. Ele foi um homem que diante das muralhas, ele adorou. A resposta dele foi ouvir o céu e fazer aquilo que parecia ser loucura. Dar voltas, tocar trombeta, marchar. O que é isso? É loucura caminhar com Deus. Mas é o que te leva à vida eterna. E aquele que te sustenta nos vales e nas montanhas. Josué derrubou muralhas quando adorou. Mas interessante que o mesmo Josué que derruba muralhas, quando tem um coração adorador, a gente olha para Neemias levantando os muros. E hoje o pastor deu uma palavra sobrenatural sobre Neemias. Se você não viu, entra depois de amanhã no YouTube para você assistir. Neemias, quando ele chama as famílias para construir o templo, a primeira coisa que ele os muros, a primeira coisa que ele faz, ele chama também os levitas. Porque tudo que você vai fazer, tudo que você vai construir, coloque a sua adoração em primeiro lugar. Ela sempre tem que vir à frente. Eu quero que você se coloque como Isaías hoje. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um homem, uma mulher de lábios impuros. Eu vivo no meio de homens impuros. Mas eis-me aqui. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Que se levante os Isaías nessa geração. Que se levante homens e mulheres valentes. Que queiram viver o chamado do Senhor nesse tempo.
Eu não sei o que será amanhã, mas eu sei aquilo que espera para aqueles que creem no Senhor. Que essa noite seja uma noite onde o Senhor derrube todas as muralhas da corrupção, as muralhas da pedofilia, as muralhas da miséria nesse lugar, nesse país, as muralhas que tentam impedir o agir de Deus sobre a tua vida, as muralhas que tentam fazer um bloqueio na tua mente, achando que você não merece, que você não é merecedora, que você não merece aquilo que o Senhor tem para você. Você até ouve falar nas promessas, mas você não acredita que o Senhor venha fazer cair todas essas barreiras, todas essas muralhas que têm se levantado para impedir você dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Senhor, que todas essas muralhas venham cair e que se levante as muralhas de homens e mulheres posicionados no Senhor. Levante as muralhas, Senhor. Tape as brechas dos nossos muros, Senhor. Todo ataque contra a nossa casa, contra o nosso casamento, Senhor. Contra o nosso trabalho, contra a nossa vida espiritual, meu Pai. Levante os muros espirituais da nossa vida, meu Pai. Que de verdade possamos ser um adorador. Que te adore o Espírito e em verdade. Independente das adversidades, independente dos tempos difíceis, o Rei Uzias precisa morrer dentro de nós, que são as nossas crenças, as nossas motivações, as nossas emoções que muitas vezes nos impulsionam a lugares que o Senhor nunca nos chamou para estar. Que se levante os Isaías dessa geração, homens usados por Deus, homens restaurados, transformados por Deus, homens ousados, para que venham levar a palavra do Senhor nesse tempo de escuridão. Nesse tempo de homens de lábios impuros, sim, mas que dos seus lábios saiam palavras de vida, que dos seus lábios você revele o céu e não a terra. Isaías saiu de um nível de falar do rei terreno para começar a falar do reino, do rei eterno. Que dos seus lábios saiam palavras de vida, palavras do céu. Cuidado com as mesas que muitas vezes nós sentamos. Tem mesas que vão nos conduzir a falar apenas palavras da terra. Mas o Senhor, como Isaías, te leva a outro lugar essa noite. Te leva a você entrar na presença do Senhor, no templo, no seu santuário. E você ser tocado por Ele essa noite, Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você ainda está agarrado nas coisas que se foram. Eu não sei se você está agarrado ainda no teu passado, nas mesas da distração. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente essa noite, que eu quero orar com você. Saia da mesa da distração. Começa a olhar para aquele que vem. Aquele que vem. Ele vem. E os anjos dizem: santo, 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 santo. Começa a mudar os seus cânticos. Começa a mudar a sua confissão. Senhor, Tu és santo. Não importa o que eu estou vivendo, mas importa aquilo que o Senhor já determinou para a minha vida. Senhor, eu me coloco aqui na frente como a primeira, Senhor. Me ensina, Senhor, a olhar para Ti mesmo em tempos difíceis. Me ensina, Senhor. Me conduz, meu Pai. Toca a minha vida com as brasas vivas do altar. Levanta sua mão, igreja, começa a adorar o nome todo-poderoso que está acima do câncer, que está acima do Covid, que está acima de qualquer prisão espiritual, qualquer prisão emocional. Quebra as barreiras. Quebra, Senhor, qualquer espírito de distração. Quebra, Senhor, essa noite qualquer impedimento, Senhor, que venha trazer tormento na mente do Teu povo. Todo espírito de depressão, de opressão, todo espírito de sonolência, meu Pai, de perturbação na alma. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por essa revelação do céu, meu Pai. Porque muitas vezes até entendemos o nosso chamado, mas quantas vezes desviamos o nosso olhar para as coisas da terra. A Bíblia diz que nós corremos como que atrás do vento, quando os nossos olhos estão voltados para as coisas da terra. É como correr atrás do vento. Eu não sei de verdade o que você tem buscado na corrida da vida.
A Bíblia diz que um certo homem, ele encontrou um campo, uma pedra muito preciosa no seu campo, uma pérola. E disse que ele saiu e vendeu tudo o que ele tinha de mais precioso. Ele vendeu tudo e comprou aquele campo. E ali, ele tinha uma pérola, uma pedra de grande valor. A Bíblia compara essa parábola a ele ter encontrado o reino de Deus. Não há nada que você venha fazer, não há nada que você esteja construindo hoje, se o propósito não seja revelar o reino de Deus através da sua vida. É como correr atrás do vento. É como o homem que se preocupa em encher os seus celeiros e não se preocupa com a tua alma. E no dia seguinte, ele é tomado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e de verdade não entender o que tem valor na nossa vida? Que o reino dos céus seja o seu maior foco, seja a sua maior busca, porque o reino está dentro de nós. Que você possa revelar não as coisas da terra, mas as coisas do céu. Noé, quando estava construindo a sua arca, ele até falava para as pessoas o que estava por vir. Mas as pessoas estavam nas mesas das distrações. Chover, dilúvio, isso nunca aconteceu. Estamos vivendo dias como esse, em que as pessoas estão mais preocupadas em ouvir as vozes das mesas das distrações do que ouvir a voz do céu. Mas Noé precisou ouvir apenas uma vez as medidas do céu. E até o final, ele conseguiu construir a tua arca. O que temos construído? Porque ele volta. A arca tem as medidas do céu, os valores do reino, os valores que estão na palavra. Seja o que for que você esteja construindo na jornada da tua vida, se não tiver as medidas do céu, vira ruína. Não protege a tua casa, porque não tem os valores do reino, mas os valores da terra. Que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor levante os muros de proteção para a tua família, para a tua casa, para as tuas finanças. Que o Senhor te use nessa geração como Isaías. Basta dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei a minha miséria, mas eu sei muito mais aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Que o Senhor te guarde. Nós nos despedimos como igreja, mas nunca da presença. A busca em estar na casa do Senhor é apenas uma extensão daquilo que você tem buscado na tua casa, no teu lugar de intimidade. Vai em paz, que o Senhor te guarde, te proteja do homem mau, do homem perverso, que a sua mente esteja cauterizada no céu, nas coisas eternas, porque tudo passa, tudo fica, mas o Rei eterno permanece no mesmo lugar. E Ele vem buscar aqueles que amam a sua vinda. Deseje as coisas do céu, para que você viva o sobrenatural da sua vida. Amém. Deus abençoe.